Oi pessoal, sou o Fabrício Borsato, tenho 29 participações em Ironman na distância full, 3.800 nadando, 180 pedalando e 42 correndo. Eu digo que eu sou um viciado em fazer Ironman, mas o que eu quero compartilhar assim foi a superação que foi esses últimos 6 meses. Lá no Ironman Cozumel eu tive um acidente no quilômetro 132 do ciclismo, o qual eu quebrei o meu quadril, o acetábulo, e que o acetábulo é onde a cabeça do fêmur se insere ali, e realmente é um tipo de fratura complicada. Não cheguei a ter um desvio significativo, ou seja, não foi necessário uma cirurgia, e quando é necessária essa cirurgia, normalmente o atleta precisa passar 4 meses de cama para ter uma boa recuperação. E assim, quando foi no final de dezembro, eu ainda em fase de recuperação, que eu passei 30 dias de muleta e fui liberado pelo meu médico Hélio Ribeiro a nadar aos poucos, sem fazer impulso, sem usar minha perna, porque é bem complicado. Os primeiros 21 dias são dias bem perigosos, porque a fratura pode abrir um pouco. E nesse meio termo eu recebi um convite da World Triathlon Corporation me convidando para participar do Campeonato Mundial de Ironman lá em Utah. Acabei decidindo que eu iria tentar fazer essa prova, mesmo nessa fase de recuperação. Fui bastante obediente, segui as diretrizes e o que o meu médico amigo e também meu atleta, que eu sou treinador dele, pediu para que eu fizesse. E aos poucos eu consegui treinar, na verdade, muito ciclismo, mas perdi muita força da minha perna, onde teve a perna do lado da fratura. Até tive uma lesão na outra perna de apoio, porque eu sobrecarreguei um pouco no treino de ciclismo, porque eu não podia correr, eu sentia muita dor no meu quadril. E fui para Utah com 2 treinos de 20 km fracionados com caminhadas para fazer esse Ironman de Utah. E o impressionante é que o Ironman de Utah de São Jorge, na minha percepção, foi um dos mais difíceis que eu já vi a nível de percurso. Um percurso com muitas subidas, com um vento que eu não tenho problema com vento contra, mas achei estranho, porque ao mesmo tempo era com algumas subidas íngremes e curtas. Tinha 2 subidas masters lá que a gente chamava, que é The Wall, que era a parede, que a gente entrava num como é que se diz, como é que eles chamam lá, tipo um vale, na verdade entrava num canyon, e para sair desse canyon a gente tinha que subir até o topo dele, e essa foi uma das subidas mais marcantes da prova, que foi no quilômetro 130. Depois a gente descia, fazia uma segunda volta e pegava o Snow Canyon, que pelo que vi, principalmente nos vídeos da prova, pós-Ironman, no vídeo oficial, que teve umas elevaçõezinhas aí de 10, 11%, que foi bem difícil, porque já era no quilômetro 160. O mais impressionante é que eu tenho uma média de ciclismo ali para sub 5 baixo, e acabei fazendo um pedal no meu Garmin de 6 horas e 36, ainda tive um pneu furado, foi para quase 7 horas de ciclismo. Foi bem duro, bem difícil. Quando chegou na transição 2 eu pensei, caramba, e agora o que eu vou fazer? Demorei uns 10 minutos na transição pensando, e eu disse, caramba, mas eu não tive a oportunidade de correr em Cozumel. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente chega até o quilômetro 21. E eu consegui. Na parte de corrida também era uma parte complicada, muitas subidas e muitas descidas. Na verdade, a prova faz uma inclinação e depois você desce, e novamente quando você faz a volta você sobe para depois descer e termina os 21 quilômetros.
Acabei tomando a decisão de, depois dos 21 quilômetros, caminhar e correr o que eu pudesse, até caminhar mais do que correr, para poder finalizar e ter esse finish do Mundial, dentro de toda a dificuldade que eu tive na preparação por conta da fratura. E assim, já foi considerado pelo meu médico um feito inédito. Terminei a prova com 13 horas e 56 minutos. Acho que foi o meu pior resultado a nível de tempo, mas vou lhe dizer, foi um dos mais felizes que eu tive. E o mais impressionante é que eu estava inscrito para Florianópolis e disse, eu vou fazer. Falei com o meu médico, ele também ia fazer a prova. Na verdade, ele foi fazer a prova. Então fui para Florianópolis. E Florianópolis foi algo mágico, porque eu fui sem pretensão, sem obrigação de nada. Quando chegou no dia anterior da prova, eu disse, sabe de uma coisa, eu nado bem, normalmente eu saio de Florianópolis para 55 minutos, que foi o que eu fiz. Eu pedalo bem, só que não tá com tanta força mais na minha perna de base, que é a minha perna direita, onde eu tive a fratura do quadril. Mas eu disse, vou fazer o meu melhor no ciclismo, e acabei até pedalando para 5 horas e 11, que eu consigo pedalar mais forte que isso, mas dentro de todas as circunstâncias já foi mágico. E na corrida eu usei uma metodologia, vamos dizer que é um mindset. Eu disse para mim mesmo que tudo que eu fizesse, eu estaria feliz por estar fazendo. E o mais incrível que funcionou, em nenhum momento eu tive pensamentos negativos na prova. Florianópolis foi algo mágico, essa prova de Florianópolis. Foi o meu 13º Ironman em Florianópolis, meu 29º Ironman em geral, o meu 16º Ironman no Brasil, porque tive 3 participações no Ironman Fortaleza. Só que, por incrível que pareça, de todos os Ironmans que eu participei, esse foi o único que, durante a prova toda, eu não tive nenhum pensamento negativo. Como eu sou treinador e entendo de fisiologia, eu comecei correndo a maratona na minha percepção de esforço e sabia que até o quilômetro 10, 12 eu conseguiria sustentar uma certa velocidade e que eu teria o meu limite ali no 18, 19, que foi o máximo que eu tinha treinado pouquíssimas vezes, até antes de São Jorge de Utah, porque depois de Utah eu só fiz treinos leves regenerativos para poder fazer esse outro Ironman. Então, o que eu pensei? Eu pensei, aceite a sua situação, aceite que quando você não tiver mais musculatura para correr na velocidade que você está tentando correr, aceite e corra devagar. E correr devagar é melhor do que caminhar. Então, o tempo todo na minha cabeça, algumas vezes eu correndo para 6h15, 6h20 por quilômetro, e eu dizia, você tá ótimo, tá perfeito. 6h15, 6h20, 6h30 por quilômetro é muito melhor do que caminhar para 10 minutos e 30 o quilômetro. Então, se mantenha feliz, se mantenha fazendo, mantenha a sua estratégia. Montei uma estratégia de a cada 19 minutos, eu sempre levava o copinho de água na minha mão, para que a cada 19 minutos eu fizesse minha ingesta de carboidrato, junto com essa água, não necessariamente no posto de hidratação. E as coisas fluíram, porque as pessoas passavam por mim correndo e eu não me importava porque eu estava lento. Não me importava porque eu estava lento. E o mais incrível que aconteceu é que eu não conseguia ter pensamentos negativos, nem se eu quisesse, era só positividade. E isso foi impactante para mim. Foi tão impactante para mim ao ponto de, quando estava faltando uns 12 quilômetros, eu fui olhar no meu Garmin o tempo que eu poderia fazer final de prova, dentro do ritmo que eu estava tentando ali conduzir, lento, mas conduzindo, 6, 6h15, 6h20, o que eu pudesse fazer. E disse, caramba, eu vou terminar para 10 horas e 27, 10 horas e 28. E o mais engraçado de tudo, que eu tenho uma listinha
dos meus Ironmans, dos 29, dos 28 até então, 29 com Florianópolis, e lembrei, caramba, eu não tenho tempo de finish entre 10h30 e 10h40. E eu fiquei pensando, caramba, se eu errar e passar de 10h40, eu tenho 4 ou 5 finishes de 10h45. E se eu fizer 10h27 e 10h28, eu já tenho um 10h22. Seria tão legal se eu finalizasse entre 10h30 e 10h40. Isso que foi incrível, porque daí eu conduzi os meus últimos 12 quilômetros, 10 quilômetros, para finalizar a prova ali entre 10h30 e 10h40. E fechei em 10h33. E foi, para mim, um êxtase. Foi algo assim formidável, porque por tudo que eu passei, e depois de 13 horas e 56 minutos em São Jorge, em Utah, naquela situação difícil, onde o clima era muito seco, 11%, prova difícil, cheio de dúvidas na minha cabeça, eu consegui, 21 dias depois de Utah, fazer um Ironman para 10 horas e 33, eu estando acima do peso, pós um Ironman de 13 horas e 56, como comentei, com pouquíssimo ou quase nada de treino de corrida, e a minha mente trabalhou tão bem, tão positivamente. Então, aonde é que eu quero chegar? Eu quero chegar e dizer, às vezes, você não precisa ficar chateado ou inconformado quando alguma coisa ou o seu corpo não responde como deveria numa competição, por exemplo, no caso do Ironman. Às vezes é melhor aceitar a sua situação. Você pode até lutar por um momento, mas se não estiver dando certo, o melhor é aceitar a situação e dizer, espera aí, o que é melhor aqui? Se o correr lento for melhor do que caminhar para você, corra lento. Porque não importa se você está sendo ultrapassado, não importa se você não vai fazer aquele tempo que você tinha pensado ou que você tinha determinado. O que importa é que naquele momento, naquela situação, você está fazendo o melhor que você pode dentro do que você pode. Essa é a questão. Então, aceite, abrace e pense sempre de forma positiva. E pense no que? Eu estou melhor do que determinada situação.